Como se livrar da culpa do passado? Nossa, quanta gente eu tenho atendido e que carrega essa culpa aí do passado, né? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou Beth Dantas, sou terapeuta e ajudo pessoas a ficar mais leve na vida, né? A tirar os fardos das costas, as culpas, os medos, os traumas. Essa pergunta, né? Como me livrar da culpa do passado? É uma das perguntas que quase todos os meus clientes trazem. Por quê? Principalmente as mulheres. As mulheres carregam a culpa de que algo que aconteceu com a família é culpa dela, que quando ela fez tal coisa e alguém ficou triste, ela é culpada por isso. Na infância dos filhos, a mulher de hoje carrega a culpa, tipo assim, nossa, eu tenho culpa do que eu falei para os meus filhos, do que eu fiz com os meus filhos, da forma como eu os tratei. Eu carrego culpa por não ter sido aquela filha tão legal para os meus pais. Eu carrego culpa de não ter sido a excelente mãe. Enfim, está sempre buscando um motivo no passado para sofrer no agora. E por que isso acontece? Primeiro, nós não estamos aprendendo, nós não aprendemos, na verdade, na escola, né, nem na vida, a nos autoconhecer, a olhar para dentro de nós. Nós aprendemos, sim, a ser excelente na profissão, nós aprendemos a ser uma pessoa boa, nós aprendemos que devemos ajudar os outros, fazer tudo pelos outros, mas nós não aprendemos nada sobre nós mesmos. Nós não nascemos com um manual, né? Manual de instruções sobre as nossas emoções. E nós vamos conectando a nossa vida conforme aquilo que a gente aprendeu, que a gente herdou lá na fase da infância. Então, se você teve uma infância onde você era cobrada demais, onde você se sentia talvez incapaz porque você fazia algo e alguém dizia, você errou, você não fez direito, você isso, você aquilo, e você carregava aquela culpa nas costas, tipo assim, nossa, imagina você sendo a irmã mais velha, né? Se a criança menor cai, você é culpado, você é culpada, né? Olha a culpa de o menino machucou, e aí você acredita naquilo e você sofre pra caramba como criança, escutando essas cobranças dos adultos. E automaticamente você guarda isso, essas emoções, essas verdades, e lá na fase adulta você começa a também se sentir culpada, a se sentir culpado. Você começa a acreditar ou a se conectar com aquilo que você talvez não fez de forma perfeita, e aí você carrega a culpa, você fala, nossa, eu realmente sou culpado, eu carrego culpa, aconteceu isso por minha causa, meus pais não estão vivendo a vida feliz e perfeita por minha causa, meus filhos sofrem disso e a culpa é minha, meu marido aconteceu tal coisa, a culpa é minha. Então você começa a se sentir culpado por tudo, pelos irmãos, por todo mundo. E aí, se você analisar, se você tomar consciência, você vai ver que no trabalho você também começa a se sentir culpada por tudo, né? Na sociedade, não sei se você frequenta alguma religião, mas até mesmo dentro das religiões as pessoas começam a sentir a culpa dos outros nas suas próprias costas. E isso vai causando enfermidades. Então, se livrar de culpa do passado é também uma terapia ou uma cura para que você melhore o seu momento agora. Muitas pessoas que desenvolvem problemas de ansiedade, de tristeza, de pânico, de depressão, são pessoas que estão na culpa. Então, a pessoa depressiva, principalmente a pessoa depressiva, ela está na culpa o tempo todo, porque ela olha para o passado o tempo todo.
Então ela vive esse presente conectada lá no passado. O olhar dela é para trás, entende? E aí chega um momento em que essa pessoa começa a ficar realmente mal. Ela já não consegue mais ter alegria, satisfação, porque a culpa é tão grande que ela acredita que não pode ter momentos de prazer, de lazer, de felicidade. Por quê? Porque vai ferir a culpa lá do passado, né? Então você não é merecedora de felicidade. Aí vê que uma coisa conecta a outra, se carrega culpa, então não merece, né? Se carrega culpa, não merece. Mas aí, Beth, tudo bem, e agora? O que eu faço para me livrar disso? A primeira coisa que você deve fazer é buscar uma ajuda para você se autoconhecer. Inclusive, eu tenho um processo onde eu chamo de transformação, tirando o peso das tuas costas para que você se torne leve, né? O se tornar leve. E nesse processo a gente faz todo um acompanhamento, todo um processo de limpeza, de traumas, de culpas e de esclarecimento, de clareza, para que a pessoa se conecte com o agora. Mas, independente disso, eu quero te dizer que você precisa tomar consciência de quem você é hoje, agora. O que você pode fazer por você hoje, agora, nesse momento. E o que você pode fazer por todas aquelas suas versões anteriores a você. Honrar, respeitar, perdoar e amparar. Porque quando você tinha 16 anos e fez aquelas coisas que você carrega como culpa, você só sabia até ali. Quando você tinha 15, 14, 13 anos, todos os erros que você cometeu foi porque você não tinha a consciência que você tem hoje. Então você precisa se acolher, se perdoar e voltar para o agora. É lógico que de uma forma muito, vamos dizer assim, cognitiva, dessa forma muito racional, é difícil você conseguir fazer isso, porque às vezes é importante o processo de terapia exatamente por isso, porque você consegue abaixar suas ondas cerebrais e trabalhar com a sua criança interior, com as suas memórias, com as suas emoções, de uma forma que não tenha interferência dos questionamentos de agora. Mas eu estou te dizendo o que você pode fazer. É aprender a acolher e aceitar a sua versão do passado, de todo o seu passado, de todos os momentos. Quando você foi uma filha rebelde, um filho rebelde, quando você muitas das vezes não quis olhar para os seus irmãos porque você olhou mais para você, e está tudo certo, porque você também precisa entender a hierarquia familiar, e isso a gente ajuda também com o processo na terapia, como por exemplo, tem mulher que eu atendo, que ela está doente, carregando culpa porque ela se colocou agora como mãe dos pais. E aí ela se acha, de certa forma, responsável por todas as situações que os pais passaram. E na família, na constelação sistêmica, isso está tudo errado, porque você não está acima dos seus pais. Os seus pais é que estão acima de você. E você tem que encontrar esse seu lugar de filha de novo, né? Então você tem que entender os papéis. Quando se inverte os papéis, tudo se transforma em transtorno. Então vai acontecer problemas, vai ter desequilíbrio, vai ter interferência na saúde emocional que, se não olhada, se não tratada, se não curada, vai ter problemas no corpo físico, porque não existe dois você, não existe a separação como a gente aprendeu. Nós somos sistêmicos, nós somos conectados com a nossa essência, com a nossa matéria, com os nossos pensamentos, com a nossa espiritualidade, nós somos todos conectados. E se a gente não entende isso, então do nada, entre aspas ali, né, surge uma gastrite,
Por que será que surgiu a gastrite, não é? Por que será que surgiu uma infecção muito bruta urinária? Por que será que surgiu um problema de pele, uma alergia absurda? Por que será que surgiu uma doença autoimune? Por que será que surgiu uma fibromialgia? Entende? Tudo isso é explicado quando você consegue mergulhar para dentro das possibilidades das conexões sistêmicas de você mesmo. E aí nós vamos entender que as nossas emoções afetam o nosso corpo. Então, querendo ou não, eu estou com as minhas emoções em desequilíbrio, automaticamente eu vou somatizando sensações no meu corpo e lá ele vai gerando recursos de defesa, que é as doenças. Porque às vezes a gente fala assim, eu estou doente de febre. Muitas das vezes a febre, ela é simplesmente o quê? A defesa do nosso corpo. O vírus quer entrar, a febre se manifesta para expulsar o vírus, porque a temperatura alta mata o vírus, né? É engraçado isso. Então a gente não entende. Mas uma emoção desequilibrada causa no corpo reações através dos níveis hormonais, e hoje é provado isso cientificamente, né? Nós hoje temos aí a neurociência o tempo todo provando essa conexão, essa interconexão. Temos aí a biologia da crença do professor, do cientista aí, Bruce Lipton, trazendo para a gente o que as emoções faz com as nossas células, e aí muitas das vezes a gente acredita que é só o DNA, né? Joga a culpa no DNA, mas a gente aprendeu que não é bem assim. A gente aprendeu não, a gente está aprendendo de novo. Ou seja, tem que desaprender para reaprender a forma correta, porque o avanço tecnológico científico está exatamente trazendo para nós a consciência de quem nós somos. Né? O porquê que acontecem as coisas, as enfermidades. E aí nós vamos também entender que dentro de nós há laboratório, né? A farmácia interna, e que a gente também pode se curar. E se livrar da culpa do passado na verdade, uma questão de autoconhecimento que vai, de certa forma, ajudar a melhorar situações de saúde que você esteja passando, problemas, como também vai prevenir que você venha a desenvolver problemas mais sérios, porque uma pessoa com uma culpa muito pesada, ela vai desenvolver problemas sérios emocionais, como a depressão profunda e tudo mais. Porém, isso tudo junto vai causando outros transtornos no corpo e a pessoa vai desenvolvendo problemas físicos e, infelizmente, o futuro da pessoa se torna uma coisa caótica. Então, até um tempo atrás, fazer terapia era uma coisa assim, era vergonhoso, porque quem fazia terapia eram pessoas consideradas loucas, né? Então, se você é louco, você busca uma terapia, você busca um psiquiatra, você busca os cuidados da mente. Só que isso, já passou do tempo, já caiu da moda, né? Hoje nós estamos numa época onde a gente entende que cuidar da mente é tudo, cuidar das emoções é tudo, cuidar das nossas fontes de saúde, de rejuvenescimento, de fortalecimento das nossas células, do nosso corpo, segundo Bruce Lipton, né? Que as células que falam, né? As células que sentem, as células que modifica tudo, e para a gente fazer essa vibração celular de uma forma positiva, a gente precisa se autoconhecer, precisa mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nada mais importante do que um acompanhamento de terapias. E hoje eu me sinto muito feliz e grata porque eu estou ajudando pessoas através de muitas ferramentas que eu fui adquirindo, estudando e me formando em
em várias terapias para que hoje eu possa estar aqui falando para você que existe um caminho para você ter uma saúde bem melhor, para você se tornar uma pessoa leve, né? E se livrar aí da culpa do passado é super importante para que você caminhe por um campo verdejante na sua vida e tenha prosperidade, abundância e felicidade. Eu espero ter contribuído, que você entenda, compreenda um pouco de tudo isso que eu falei. Se você entendeu, se você achou que é interessante, deixa um comentário aqui abaixo, dá o seu joinha, compartilha com outras pessoas, me ajude a ajudar mais gente, porque esse também é o meu papel aqui nesse canal. Um beijo de luz e até a próxima.